tarde, gente. Eu queria colocar, antes de falar do Jaime, por que eu estou aqui no meio e porque eu estudei o anarquismo. Porque eu não sabia que ele existia. Eu não sabia. E de repente, quando eu era professora primária e queria que a comunidade me ajudasse a administrar a escola, que o discurso todo é assim, né? É preciso integrar a escola na comunidade. Eu levei a sério. E quando eu levei a sério que precisava colocar a comunidade dentro, eu só levei paulada. Porque não era verdade. Só que eu não sabia. Então, só para contar uma coisa, um dia o diretor falou, você não vai fazer mais reunião de pais nessa escola. Eu fazia mensalmente. Eu não só fazia reunião para contar como os filhos estavam, como eles queriam, eu também quero aprender matemática. Aí eu fazia um grupo de pais para matemática. Eu também quero aprender a escrever carta. Então eu também acabei sendo professora da comunidade. Aí o diretor disse, não vai fazer mais? Eu disse, tudo bem. Contei para os pais, eles falaram assim, mas faz em casa? Aí eu comecei a fazer na garagem dos pais, na casa, na sala dos pais. Foi quando eu levei a segunda paulada. O diretor mandou entrar, aí eu fazia a reunião na escola com ele sentado atrás. Medo da integração escola-comunidade. Isso foi tão grave para mim, tão sério, que quando eu fui fazer o mestrado, eu pensei, eu vou estudar a relação escola-comunidade. Não sabia nada do anarquismo. Aí tive um grande professor, Maurício Drakenberg, que é meu querido professor. Ele disse para mim, se você quer escrever sobre isso, escreva sobre a escola moderna que teve no Brasil. Mas como? Vai procurar o Jaime. Aí eu fui lá no Brás, encontrei o Jaime e encontrei meu professor de verdade, meu orientador de tese, de mestrado e de doutorado. No mestrado eu escrevi sobre essa relação escola-comunidade, me focando no exemplo da escola moderna, né, do Brasil, que teve no Brasil. E o segundo eu fui estudar apoio mútuo de Kropotkin e fiquei encantada com a teoria anarquista e foi aí que eu entrei nessa história, né? O Jaime, para mim, vou falar só 4 pontos. Primeiro, uma pessoa pobre, nasceu em Jundiaí, só fez até segundo ano primário e foi capaz de ser não só o meu orientador doutorando, mas de muita gente e a nível internacional. Então, não preciso falar nada. Então, o brasileiro, o ser humano capaz, ele está em todos os lugares. Pena que tem muita gente que não consegue, né, fazer o que ele fez, porque foi com muita dificuldade que ele conseguiu ser autodidata. E a escola não ajuda, atrapalha. E é isso que eu queria colocar para vocês. A escola atrapalha o desenvolvimento, a escola que a gente conhece, do autodidatismo. Por isso a escola anarquista é muito importante, porque ela tem como linha central o desenvolvimento do autodidatismo, tá? Bom, segundo já é esse que foi o orientador. Terceiro, quando eu procurei o Jaime, o que eu vi nele? Eu era ignorante, eu não sabia nem fazer pergunta, porque eu não conhecia a teoria. Ele me respeitou, nunca me senti menor, ele me deu as dicas, nomes, textos, veio no Centro de Cultura, ele me deu os caminhos, ele não me deu a resposta pronta. E no Centro de Cultura, o que eu mais admirei no Centro de Cultura do Brás foi o seguinte: lá eu vi a gente falar contra o anarquismo. E eu falava, meu Deus, eu vou aí nos encontros de UESP, de professores, é uma briga, você tem que falar o amém, ou então você é da oposição. Aqui eu vejo as pessoas com outras ideologias ou pensamentos falarem e serem respeitados.
são arguídos, sim, se pede por que você pensa assim, por que você pensa assado, mas não se condena. Isso no Jaime marcou tanto que uma vez que eu fui no encontro do Centro de Cultura e que não estava, ele já tinha morrido, e eu não vi isso presente, fiquei assustada e não quis voltar naquele momento. Agora não é por isso que eu estou voltando. Então, o respeito pelas opiniões divergentes eu aprendi com o Jaime. Eu deixei de ser militante, aquela cara, eu tenho a verdade, você tem que me engolir. Então, e o Jaime, tudo que eu tenho de lembrança do Jaime é que eu não vi ele fazer uma ação sozinho, sempre junto. Deu certo ou errado? Sonhou sempre junto. E aí eu queria, é só isso, gente, mais nada, tá? Do Jaime é só isso. Agora, eu queria colocar para vocês que eu tive professores anarquistas e eu não sabia. Por que que eu sei? Porque o professor na 4ª série primária, quando eu era aluna, dava textos do José Oiticica. Eu não sabia que nem ele nunca disse que era, ele chama Ulisses Demócrita da Horta Siqueira, que deve ter 100 anos se estiver vivo. Marcou meu coração. Ele dava textos do José Oiticica, sem nunca dizer nada, e eu tive esse professor, mais os outros dois, o Maurício Tenberg foi o último, como professor que não pregava o anarquismo como uma teoria, mas pregava os valores, a ética. Isso que foi muito bom para mim. Bom, e com 10 anos eu declamei uma poesia, e nessa poesia eu pedi para um rapaz declamar, mas ele não está aqui. Eu vou tentar. Ele falou o seguinte, eu acabei de declamar a poesia, e esse professor, que hoje eu sei que era anarquista, foi até mim e disse: parabéns, menina, você declamou. Eu achei que eu tinha declamado muito bem. O professor me deu os parabéns. Aí ele continuou: o conteúdo da sua poesia é maravilhosa. Aí eu não sabia o que eu estava declamando. Eu declamava com a mão assim, depois a mão assim, não é assim que criança faz? Aí eu guardei, eu não sei de quem sabe vocês sabem. Eu vou declamar do meu jeito para vocês me ajudarem a entender. E com isso eu encerro a minha fala. O poema se chama Poema do Futuro. Tenho esperança de que um dia o mundo não será mais vulcão de imensa dor. Os homens, abraçados como irmãos, num gigantesco amor, triunfarão. Tenho esperança de que um dia o mundo não terá castas que o desarmonizem. Será grande oficina de trabalho onde se plasma a civilização. Tenho esperança de que um dia o mundo não será mais covil das injustiças. O mundo inteiro, unido num ideal, só terá como luta o pensamento. As pátrias não serão mais inimigas, mas irmãs laborando por progresso. As guerras não serão mais fratricidas nos torneios viris do pensamento. O vencido na luta do progresso beijará satisfeito o vencedor. E o vencedor feliz, o benefício ofertará em bênção ao vencido. A humanidade só terá por lema a justiça, o dever e a lealdade. E o mundo, engrandecido na igualdade, só terá por bandeira o coração. Lógico que tem a palavra pátria, que hoje a gente questiona, tem uma porção de uma época. Eu tinha 10 anos e hoje estou com 71. Tá? Então é isso que eu queria partilhar com vocês hoje do Jaime, tá bom? Está no meu coração, está no resultado dos meus estudos, nas minhas amizades que depois de 20 anos reencontrei, tá? E em vocês todos que eu estou vendo aqui com muita alegria, tá bom? Você encontra a sala aberta, as coisas funcionando e tudo lá, né? E na verdade a gente não... Vamos pegar uma carona com eles. Tchau. A gente não sabia como aquilo era organizado. E aí os velhinhos nos recebiam, todos nós fomos extremamente bem recebidos, né? Eles se disponibilizavam, que é essa coisa que a Marinice falou,
Às vezes você chegava, vinha um, olha, você é espanhol? Tó, leva o jornal aqui. Olha, você já leu o autor tal? Você conhece? Leva esse cara aqui. Dava livro, dava jornal, meio naquelas de incentivar mesmo a gente a voltar e a estar participando. Então eu acho que o grande mérito que esses velhinhos tiveram, o Jaime e o Martins, foi isso. Foi de abrir o espaço, de manter ele aberto, de saber recepcionar, saber conduzir a gente a ter o prazer de continuar a ficar ali. Porque era um negócio engraçado, você ia no sábado e tinha vontade de voltar no outro. E vou falar a real mesmo, eu cheguei lá em 1985, estava o Aziz Simão e o Maurício Stradenberg fazendo palestras. Não entendi porra nenhuma do que eles falaram. Eu ficava assim, porra, eu estava no primeiro ano do ensino médio, antigo segundo grau, mas eu ouvia aquilo e soava alguma coisa. Aí eu falava assim, não, mas eu vou voltar. E foi isso que fez eu voltar e continuar indo. Então acho que se tem uma importância na história do Jaime para mim foi isso, foi essa coisa dele trazer esse anarquismo organizado, de explicar o anarquismo organizado para nós. E aí você sentava, cada vez que você sentava com eles, e era uma geração de velhos, era uma aula, né? Pô, os caras... Conheci o Jaime, já tinha 60 anos, o Martins tinha mais. Então você sentava com os caras falavam muito, explicavam muito, contavam muito, liam muito, sabiam muito. E isso foi bacana. Só que chegou num determinado momento, para além disso, eles começaram a explicar para nós o quê? Existe isso aqui, que é o anarquismo aberto ao público, e existe o anarquismo, que é a organização anarquista. E para se organizar como anarquista tem que criar grupo, tem que ter afinidade, essas pessoas têm que procurar criar laços federativos, isso já aconteceu na Espanha, isso aconteceu aqui, isso aconteceu ali, e eles nos explicavam toda essa história. Eu acho que deu esse passo além. E vindo de pessoas, né, como a Marinice falou, o Jaime estuda até o segundo ano primário, cara que orientou um monte de mestrados e doutorados e foi na apresentação, na banca de avaliação de um monte de mestrados e doutorados. E o Martins também, né, que é um cara que era os dois juntos ali, lado a lado, né? Então é uma memória muito significativa por essas questões, né, de mostrar para nós o que muita gente hoje chega no anarquismo e vai encontrar a literatura e vai ler. Para nós o anarquismo só era possível pela via oral. Não tinha a literatura como tem hoje. A LPM tinha uns 5 livrinhos publicados e a Brasiliense tinha o que era anarquismo. O resto vinha do exterior ou era da década de 40. Germinal, Mário Ferreira de Santos. Aí era aquela... E quem é que tinha esses livros também? Você não ia achar isso em livraria. Era de novo essas pessoas que te possibilitavam. Então, para nós, o anarquismo chegou muito por essa contação de história, por esse conversar, por esse explicar como que as coisas eram realizadas. E que hoje, às vezes, está muito mais na literatura, está muito mais tranquilo. Na década de 80, se alguém contasse que um dia a gente ia reunir no mesmo lugar 10, 15 grupos diferentes, a gente ia rir até não aguentar mais. Porque era imaginável isso aqui. A gente contava o número de companheiros pelas cadeiras do Centro de Cultura de São Paulo. E aí você tinha Roberto Freire com o Somaterapia, o Centro de Cultura Social em 85 e mais nada, não existia mais nada. Maurício Stradenberg dando aula na Unicamp ainda, depois ele vai para a PUC e acabou. Então para nós foi a única referência possível e imaginável. E graças a pessoa como o Jaime, assim, que foi de uma generosidade inacreditável, né? Dava livro, dava jornal, explicava, conversava, chamava para reunião, mantinha a gente aglutinado. E aí tem um lance, assim, hoje eu tenho 50 anos de idade, vejo os mais jovens chegando, e eu fico imaginando para ele como que era difícil superar determinadas coisas, né? Eu era um doidão, assumidamente doidão, que fumava um baseado, bebia pra caralho, sentado do lado de gente que fazia campanha, né, contra o tabaco, contra a bebida alcoólica e não sei o quê. Então acho que imagino como era difícil para ele também e o que ele teve que superar no aprendizado dessa relação para nos aceitar como militante. O Ocus é de uma geração um pouquinho depois da minha, mas está mais ou menos próximo também. Então para eles acho que foi uma vitória, uma conquista também muito grande, que para nós foi, né?
final das contas, quando terminou, é que nem a Marinice disse. Ainda que não seja o professor no sentido pleno da palavra escolar, foi o grande mestre de todos nós, né? No sentido de nos introduzir a esse universo que nos era desconhecido até então. E que a gente tinha intuições, impressões, mas na prática conhecia muito pouco. Quer falar alguma coisa? Não, na verdade, só para encerrar, para não ficar um pouco no ar, fazer o livro do Jaime, vamos, sinceramente, começou como realmente uma tentativa de pagar uma dívida de 15 anos, que vai virar 20 daqui a 3 anos, né? Uma justa homenagem a essa pessoa que foi já me e acho que no primeiro momento foi isso no primeiro curso, né? O fato até da gente ter de uma forma muito tempo com o Jaime, mas nessa tentativa de coletar o material que o Jaime, como sabe, ele não escreveu, nunca se tentou escrever uma obra inteira, ele escrevia por excerto, escrevia por textos relacionados, para essa coleta desse material foi um pouco ágil, estava um pouco espalhado, né? A Marinice foi chamada hoje justamente porque ela conseguiu a completar de todo o material que nós conseguimos aqui. E na análise do material que veio, alguma coisa eu já sabia, mas quando a gente percebe é que quem foi procurar no espírito do Jaime, a teoria analítica do Estado, ou a análise dialética da história, não vai encontrar. Jaime era um militante prático, era, como a própria Marinice falou, embora o Raul Verde, na sua terra, sobre autodidatismo, falava que os operários da década de 40 liam Nietzsche como se lesse o Jornal da Manhã, né? Então, até mesmo o operário de baixa escolaridade tinha uma formação aplicada bastante razoável, né? Mas ele nunca se debruçou para fazer uma grande obra como o Marquês dos Santos, por exemplo, mas escreveu nas mais diversos assuntos do ponto de vista bastante prático, bastante de quem está na militância e fazer na prática, realizando algo, que é algo que você vai ver nos vídeos quando ele fala de teatro, quando ele fala das experiências lá da vida do Tioga, das escolas operárias de lá. E uma coisa que acho que vai ficar patente até mesmo a partir. Alô? Não. Acho que a partir dos textos é que a gente percebe que tem uma coisa que o Francisco fala é sobre a história, para falar da história do movimento anarquista nas últimas 60 décadas. 6 décadas. No caso, é a grande ciclo desde 1918, né? A loja de livros do Marquês dos Santos, né? O Nascimento. Ele fala de 5 décadas de movimento monetário falando de si próprio. Ele está dentro do que fazer nessa história. E o que a gente nota é que o Jaime, na verdade, é um grande animador do movimento libertário. Todos os momentos. Desde o início, os 4 ou 5 primeiros anos depois que ele conheceu o Ibrahim, ele já era chamado para participar da gestão da Secretaria do Centro de Cultura Social. Logo depois ele foi um dos fundadores do Núcleo do Teatro, o Centro de Cultura do Teatro, que continuou aí 20 anos. Esteve participando também das reaberturas dos jornais que estiveram dentro da cultura na década de 60 por os últimos jornais anarquistas periódicos que foram lançados. Ele esteve na reabertura do centro
que foi, na verdade, um marco da reorganização do mundo anarquista, alguns aqui da região de São Paulo, Sudeste, mas também com o resto dos militantes da década de 80, e também foi que deu essa ponta entre a academia e o anarquismo nessa redescoberta do anarquismo. Então, essa faceta do plano, eu acho que é interessante que seja visto nos textos que ele deixou. Como eu falei, você não vamos encontrar realmente uma análise muito pormenorizada de assuntos muito teóricos, mas vamos encontrar uma coisa de trabalho, de militância, que está sempre no meio da organização, que acho que é a característica principal do Jack. Eu acho que é bastante, acho que ele mostra bastante esse trabalho sobre a questão. Acho que é a melhor realmente homenagem que nós podemos dar é ao testemunho disso e ao que você vai ter na prática, que é exercício. Eu acho que é mais ou menos isso. Então é isso. E depois aumenta gastados com cultura social, estará sendo feito também aqui é o pré-lançamento, né? Vai ter o lançamento mesmo no dia 5 de dezembro, a Maíra, que fez uma tese de mestrado